não olhar para o outro, nem para a direita e nem para a esquerda. Tem que olhar para Jesus, irmão. Quem olha para Jesus, ele vence a luta, ele vence a prova, ele vence a enfermidade, ele vence as dificuldades, todo o obstáculo, meus irmãos, é vencido em nome de Jesus Cristo. Vamos ler uma palavra aqui, irmão. Vamos ler uma palavra aqui rapidamente, irmão. Em Amós, capítulo 8 e versículo 11. Amós, meus irmãos, capítulo 8 e versículo 11. Graças a Deus, tem mais certeza que Deus vai conceder a vitória. Aleluia, Jesus. A nossa irmã chegou a sentar aí, ó, para olhar a palavra do Senhor. Deus, ele tem algo a desvendar nesta tarde em nosso favor. Nós ficamos muito maravilhados quando vê o Espírito Santo bradando. Algo sobrenatural ele tem a conceder na nossa vida. Tantos problemas, irmão, tantas enfermidades que tem assolado, meu irmão, a nação, que tem assolado o povo no mundo geral, irmão. Mas Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado, Deus tem nos protegido, meus irmãos, e continua nos protegendo, porque o Espírito Santo é com aquele e com aquela que se coloca na presença do Senhor. Amós, capítulo 8 e versículo, meus irmãos, 11. Eis que vem dia do Senhor Jeová, em que virá fome sobre a terra, não fome de pão e não sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. É essa, meus irmãos, que o Espírito Santo ele vai bradar nesta tarde, meus irmãos. O Espírito Santo, meu corpo doía. Aleluia, Jesus, essa semana, meus irmãos. Aleluia, Deus me cobrando para trazer a santa palavra. Deus falava em meu coração: vai, meu filho, anuncia, fala, porque quem faz sou eu. Então não é um privilégio, irmão. Aleluia, não é, meus irmãos, o que vão falar e o que vão criticar. Para mim não importa nada. Importa que Deus vai bradar nesta tarde. Importa que o Espírito Santo, irmão, ele vai bradar nesta tarde. Importa que o Espírito Santo, ele vai mover a mão dele nesta tarde. Deus, meus irmãos, usou até mesmo o profeta Amós, meus irmãos. Eis que vem dia de Senhor, que viraria fome sobre a terra, meus irmãos, mas não fome de comer, e não sede, meus irmãos, de beber água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, quantas pessoas têm ouvido a mensagem do Senhor? Quantas vezes você tem ouvido a voz do Espírito Santo e tem endurecido o teu coração? Quantas vezes você tem ouvido a voz do Espírito Santo e tem, meus irmãos, endurecido o seu coração? Deus está, meus irmãos, preparando a oportunidade para todo ser humano, irmão. Todo ser humano que se achega perante a presença do Senhor. Está chegando o tempo, meus irmãos, de vir fome sobre a terra. Não fome de pão, mas de ouvir a voz do Espírito Santo. Quantas pessoas que não sabem mais o que vai fazer da sua vida. Quantas pessoas que se encontram no momento difícil, achando que não tem mais solução para o teu problema. Mas Deus, ele está te alertando para que ainda há tempo para a tua vida, ainda há arrependimento para a tua alma, se você se entregar na presença do Senhor. Tem que se entregar, irmão. Tem que fazer um exame de consciência. O ser humano, meus irmãos, ele é tão pecador que muitas vezes ele não reconhece, meus irmãos, o seu pecado, não conhece as suas iniquidades. É por causa disso que continuamos, meus irmãos, aleluia, Jesus, fazendo tudo que não agrada os olhos do Senhor. Quando o ser humano ele aceita que até mesmo tem o Criador e a pessoa é a criatura, tudo começa a mudar, tudo começa a ficar novo, irmão, porque Deus, ele está preparando a oportunidade para todos nós, irmão. Para todos nós, meus irmãos, que temos ouvido a voz do Espírito Santo. Deus, ele tem preparado as oportunidades, irmão.
Não tem como o irmão, como a irmã chegar perante o Senhor e dizer: Senhor, eu nunca ouvi esta mensagem, eu nunca ouvi esta pregação. Deus, Ele está alertando, meus irmãos, cada um de nós. Porque, meus irmãos, o tempo, meus irmãos, da colheita está chegando. O tempo, meus irmãos, daquilo que nós plantemos está chegando, irmão. Vai chegar o dia que nós vamos ter que colher aquilo que nós plantamos. Se nós plantamos feijão, não tem como nós colher arroz, nós vamos ter que colher feijão, irmão. Se nós plantamos o amor, nós vamos ter que colher o amor. Mas se nós não plantamos a maldade, se nós plantamos, meus irmãos, aquilo que não presta, nós vamos ter que colher isso, irmão. Ai, lai, toaço, caimanai, tocou de raio. Nós temos que ter a certeza, irmão, quando o homem, quando a mulher se humilha, algo sobrenatural acontece, irmão. Algo sobrenatural acontece porque Deus, Ele tem marcado, meus irmãos, aleluia, o privilégio de nós estar aqui. Não importa o calor, irmão, para mim, não importa isso. Importa, meu irmão, que Deus tem preparado para cada um de nós lá no céu. Importa o que Deus tem preparado para cada um de nós, meus irmãos, que tem feito a vontade dEle. Que não tem olhado para este mundo, que não tem olhado, meus irmãos, aleluia, para o prazer deste mundo, para o pecado, irmão. Porque o pecado tem tomado conta. O pecado tem tomado conta na face da terra, meu irmão. É tanto pecado, meu irmão, é tantas coisas erradas que muitas pessoas não entendem por que estou passando tudo isso. Mas quando você se entrega para o Senhor e se humilha, algo sobrenatural acontece. Mas o irmão tem que se humilhar, o irmão tem que ver e reconhecer que ele é pó, ele é cavaco de barro, irmão. Nós somos lama. Ai, lai, torrai. Ainai, toquemento, sai. Deus, meus irmãos, Ele tem preparado as oportunidades. Deus tem preparado as oportunidades para todo ser humano se arrepender daquilo que não presta, irmão, daquilo que desagrada os olhos do Senhor, daquilo, meus irmãos, que tem entristecido o coração de Deus. Porque naquele tempo, meus irmãos, quando Deus anunciava, meus irmãos, a palavra para os profetas, aleluia, os profetas do Senhor falavam, meus irmãos, mas naquele tempo de Sodoma e Gomorra, havia, meus irmãos, uma grande incredulidade naquela época, naquele povo. E Deus disse para Ló: destruir esta cidade, Ló, aleluia, com fogo. Ló deu ouvido à voz do Espírito Santo. Ló ouviu a voz do Espírito Santo, irmão. Quando Ló deu ouvido, algo sobrenatural começou a acontecer na vida dele. Sabe por quê, irmão? Porque Ló, meus irmãos, ele tinha uma confiança, ele tinha uma certeza, irmão. E quando Deus disse que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, aconteceu, irmão. E Deus, meus irmãos, Ele tem alertado o seu povo aqui, meus irmãos, na face da terra. Aleluia, Deus está preparando, meus irmãos, as oportunidades para todos nós. Mas nós temos que aceitar, irmão, a verdade. A Bíblia fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única pessoa, meus irmãos, aleluia, Jesus, que conhecia a verdade, não tem mais, meus irmãos, como voltar é Satanás. Esse já está, meus irmãos, reservado o fogo eterno. Mas para a tua alma tem jeito, para a tua vida tem jeito. Ainda você tem fogo de vida, ainda você está respirando nesta terra, irmão. Há tempo, irmão, de você se arrepender. Há tempo de você reconhecer, irmão. Há tempo de você largar, meus irmãos, das coisas erradas. Largar, meus irmãos, daquilo que você tem praticado, daquilo que você tem feito, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor nos fala que tudo, meus irmãos, será revelado no último dia. Alabassúria. Tudo, irmão, será revelado. Nada vai ficar escondido debaixo de pano, irmão. Nada vai ficar escondido, irmão. Eu quero que você entenda que Deus nos levantou para trazer, irmão. Não importa, meus irmãos, o que penso, o que falo. Aleluia, Jesus, critico contra Deus. Fala contra Ele, irmão, porque quem tem me mandado, quem tem ordenado é o Espírito Santo. É Ele que está presente nesta tarde. Uma luta travada, meu irmão, para nós estarmos nesta tarde.
uma luta travada para nós estarmos, meus irmãos, trazendo a palavra do Senhor. Quantos, meus amigos, que está aqui, aonde que eu estou, meus irmãos, já não tem mais, a oportunidade já se findou. Uns, meus irmãos, estão lá no cemitério. Uns, a vida já se acabou, irmão. E por que que você está parado aí? E por que que você não tomou uma decisão ainda? Por que que você não tomou uma decisão com Jesus Cristo? Por que que quando a mulher de Ló, ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal? Porque, irmão, ela estava enquadrada no mundo. Ela estava enquadrada naquilo que desagradava os olhos do Senhor. O mundo tudo passa, prazer momentâneo desta terra passa, a vaidade passa, meus irmãos, as baladas passam, tudo vai passar, meus irmãos, e a tua alma, alabassúria, cai lá e tossuriconte, a tua alma, meus irmãos, como é que está a tua alma perante a presença do Senhor? Como é que está a tua alma perante a presença do Senhor? E não entende algo que eu vou falar nesta tarde. Não vim aqui, meus irmãos, para ofender ninguém, meus irmãos, para ofender, meus irmãos, a população. Não, eu vim aqui para transmitir aquilo que Jesus tem a falar no meio do seu povo. É um alerta, irmão. Lá, maná, chasu, carabaçai. É uma alerta, irmão. Jesus está preparando a oportunidade, irmão. Vocês acham, meus irmãos, que a minha vida nesta tarde não sol quente? Trazer uma palavra, meus irmãos. Quem sabe atacar a garganta. Quem sabe, meus irmãos, enfermo, mas nós não estamos olhando para isso. Que a nossa carne, ela vai descer o pó, meus irmãos. E a nossa alma. Lamanai. Ai, tô, suriconde, ai. E a nossa alma, irmão, vamos ter que prestar conta perante o trono branco. Perante aquilo, meus irmãos. Porque tem bastante pessoa, irmão. Aleluia, Jesus, que não entende. Aleluia, Jesus, que muitas vezes as pessoas falam e eles acham que falam demais. Mas eu quero que você entenda, meus irmãos, que quem ama, aleluia, ele repreende. Quem ama, meus irmãos, não deixa as coisas erradas. Quem ama, meus irmãos, aceita a verdade. Quem ama, meus irmãos, fala. Não importa se custa a sua cabeça, se custa a sua vida, mas tem que falar o nome de Jesus Cristo, irmão. E Deus está levantando um povo, meus irmãos, que quer, meus irmãos, não está preocupado com dinheiro, que não está preocupado com fama, que não está preocupado com o bolso cheio, mas que está cheio da presença, cheio da graça, cheio da unção, para que quando a voz se abre, o Espírito Santo age. Apenas eu prego e Deus faz. Farro cai. Apenas eu vou abrir, irmão. Daqui uns dias vocês verão quem está falando na minha boca. Apenas eu só vou anunciar, irmão. O resto ele vai fazer por mim. Ele diz, meu filho, vai na rua e fala, prega. O resto eu faço. Então, meus irmãos, a minha preocupação não é o que vocês vão pensar, é o que ele está pensando de mim, irmão. Deus quer salvar a tua alma. Se arrependa do teu pecado, aceita aquilo que o Espírito Santo tem falado na tua vida, aceita aquilo que o Espírito Santo tem te orientado, irmão. Deus tem te alertado, Deus tem falado contigo, e muitas vezes você não tem nada ouvido a voz do Espírito Santo. Se arrependa nesta tarde, irmão. Você, meus irmãos, aleluia, Jesus, quem sabe é a última tarde, meus irmãos, que nós podemos estar aqui. A última tarde que nós podemos estar sentados numa cadeira. Não vim para amedrontar ninguém, mas vim para falar aquilo que Deus está me mandando. Então eu quero que você entenda, irmão, que Deus ele dá um privilégio para todos nós ouvir esta palavra. A palavra da verdade. A palavra, meus irmãos, que não enche a igreja de gente, mas enche, meus irmãos, do número de salvos. Porque não importa, meus irmãos, igreja cheia, não importa, meus irmãos, multidões de pessoas,
Importa o que Jesus vai fazer, meus irmãos. Aleluia, importa o que o Senhor tem a fazer e a salvar, irmão. A nossa preocupação não é a igreja cheia. A nossa preocupação é ver a alma salva, é ver almas libertas, é ver a alma cheia do Espírito Santo. Pessoa, meus irmãos, que tem uma vida santa, que tem uma vida reta, meus irmãos, mas não é andando de qualquer maneira. Porque Deus, meus irmãos, Ele dá, meus irmãos, privilégio para todos nós ouvir. O sol, meus irmãos, quente desse aqui. Tu acha, meus irmãos, que nós vamos estar aqui por estar? Nós estamos aqui porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Quem nos dá saúde é Ele. Quem nos dá vida é Ele. Quem pode tirar a vida é Ele. Então tudo é dele, tudo Ele pode, irmão. Mas depende do ser humano se colocar. Depende do ser humano, meu irmão, analisar e reconhecer os seus defeitos. Sabe por quê? Que as coisas não dão certo na tua vida? Porque você não larga do pecado, você não larga das coisas erradas, você não larga de fazer aquilo que tem entristecido o coração de Deus. Você tem parado, meu irmão, para pensar. Você tem feito um exame de consciência. Como está a tua vida perante a presença do Senhor? Como está a tua vida perante a presença do Senhor, irmão? Deus já está preparando a oportunidade, irmão. Este bairro, meu irmão, verá que é Deus que fala na minha boca. Vocês verão que é Deus que fala nesta boca, irmão. Vocês verão que é o Espírito Santo que brada. É o Espírito Santo que alerta. É o Espírito Santo que dá oportunidade, irmão. Para muitos Deus tem dado oportunidade. E para muitos se findou já. Por muitos já terminou, irmão. Por causa do quê? Por causa, meu irmão, que não deram ouvido a voz do Espírito Santo. Quantos não têm dado ouvido? Quantos, meus irmãos, acham que é loucura? Então, meu irmão, o que nós estamos fazendo hoje é loucura. E o que o mundo está fazendo é certo. Se prostituindo, fazendo tudo as coisas erradas. Ralabassurikai, laitostai, laitossurika. Tudo é certo, então, irmão, deixa errado. Labacai, labassúria. Deus, Ele está alertando nesta tarde, irmão. Deus está alertando nesta tarde. Tantas coisas erradas, meus irmãos, que tem entristecido o coração de Deus, que tem entristecido o Espírito Santo, irmão. Aquela época, meus irmãos, já cheirava mal nas narinas de Deus o pecado. Imagine no tempo de hoje, no mundo geral, irmão. Quando eu prego no mundo geral, meus irmãos. Porque nós sabemos, meus irmãos, aleluia, quantas almas aí Satanás tragando, quantas almas aí, meus irmãos, num presídio, tirando a sua própria vida. Muitos, meus irmãos, por rebeldia, mas muitos, meus irmãos, não deram ouvido ao Senhor, mas muitos estão, meus irmãos, porque nunca ouviram esta palavra, e vocês estão tendo a oportunidade. Vocês estão tendo a oportunidade, irmão, de ouvir esta palavra. Porque aqui, meus irmãos, tudo é fácil, tudo pode, irmão. Aleluia, Jesus, se nós podemos, tudo pode, irmão. Pode, meus irmãos, tomar cerveja? Pode. Pode se prostituir? Pode. Pode, meus irmãos, fazer as coisas erradas? Pode. Tudo pode, nada é proibido. Sabe o que não pode? É entrar dentro do céu. Isso não pode, irmão. Isso não pode. Aceita a verdade. Isso não pode. Não tem como entrar, meus irmãos. Se Deus não poupar nem os anjos, não vai poupar eu e você, se não se arrepender. Não vai poupar eu e você, se não levar uma vida santa, uma vida na presença do Senhor, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, Ele prepara as oportunidades. Deus, Ele prepara as oportunidades, irmão. Deus prepara as oportunidades. Presta atenção, vou pregar. Vou pregar, meus irmãos, só mais um pouquinho nesta parte. Eu vou deixar, meus irmãos, para que o povo fique com o ouvido bem atento à voz do Espírito Santo. Depois, meus irmãos, ele pode dar minha nota. Para mim não importa. Importa que Deus, Ele vai bradar com a sua voz. Vai mostrar para este povo que quem fala nesta boca é o Espírito Santo. É
do passado. Irmão, se arrependa. Aceita a verdade, é doída, mas ela te liberta. É doída, mas salva. É doída, mas te leva para o céu, irmão. Não adianta eu vir aqui dizer que Deus dá chave de casa, chave de carro, lenço ungido, vassoura ungida. Aonde já se viu isso, irmão? Esse é uma meninice, irmão. O Espírito Santo, ele é santo. Ele quer que nós tenhamos uma vida santa, irmão. Nós quer que nós tenhamos uma vida separada para Deus poder abençoar a nossa vida. Quantos não são mais abençoados? Quantos se encontram no seu lar? Quem olha, meus irmãos, tem uma boa comida, mas não tem um apetite. Tem bom sono, meus irmãos, aleluia, boa cama, mas não tem um bom sono. Tem, meus irmãos, aleluia, um carro bom, mas não tem, meus irmãos, paz, não tem alegria no seu coração. Sabe o que falta? Jesus na sua vida. Falta Ele, irmão. Aceite, irmão. Falta Jesus na tua vida. Falta você reconhecer, aceitar a verdade, irmão. Aceitar, meus irmãos, a voz do Espírito Santo. Quem sabe, meus irmãos, com bastante dinheiro, mas paz, alegria, nada. Falta Jesus, irmão. Falta Jesus. Muitas pessoas apenas, muitas vezes, tem só um arroz, tem só um feijão, mas quando ele vai comer, vai se alimentar, ele tem paz, ele tem alegria, porque ele tem tudo. Ele tem Jesus no seu coração. Ele tem, meus irmãos, Jesus no seu coração. É isso que é importante. É isso, meus irmãos, que o povo deve reconhecer. É isso que o povo deve, meus irmãos, aleluia, Jesus, ver, analisar, meus irmãos, porque o Espírito Santo, ele está bradando. Eu não importa o calor, meus irmãos, aleluia, Jesus, não tem, aleluia, Jesus, nada, meus irmãos, porque nós sabemos que no inferno é pior. No inferno, meus irmãos, é pior. Aqui tem uma água gelada. Aqui tem, meus irmãos, algo para nós se refrescar, mas lá no inferno não tem nada. Somente tormento, irmão. Mas muitos, meus irmãos, não acreditam. Muitos não enxergam isso. Muitos não vejam, meus irmãos. Satanás tem, aleluia, Jesus, entrado nas suas mentes, aleluia, centralizado para que o povo não entenda, meus irmãos. Aleluia, para que o povo não venha ver, aleluia, aonde que você vai passar a tua eternidade. Se é com Deus ou sem Deus. Se é que é com Deus ou sem Deus, irmão. Muitos estão descendo, irmão. Muitos, meus irmãos, aleluia, está chegando a morte, tá, irmão. A morte, ela vem de surpresa, irmão. Ela não marca horário. Ela não marca, meus irmãos, aleluia, vem de surpresa. E não marca se você está preparado ou não, de repente ela chega. E quando ela chega, meus irmãos, não tem para onde nós correr. Quando ela chega, meus irmãos, não tem para onde nós se escapar. Então nós temos que aproveitar a oportunidade, irmão. Nós temos que aproveitar esta oportunidade. Nós temos que reconhecer que somente é Ele. Somente o nosso dever, meus irmãos, aleluia, de homem, de mulher de Deus, é adorar o Senhor. Você ainda que não tomou a decisão, irmão, aceita Jesus. Mas, irmão, eu sou muito nova. Irmão, eu sou muito nova. Eu sou muito novo, não importa, irmão. Lá na sepultura tem tudo que é tipo de idade. Tem de 15, tem de 20, tem de 30, tem de 40, tem de 50. Tem tudo que é tipo de idade. Para morrer, não precisa ser velho. Não precisa ser novo, irmão. Quando a morte chega, a única pessoa que a morte tem que obedecer é Jesus Cristo de Nazaré. Isso a morte tem que obedecer, irmão. Isso ela tem que se prostrar perante a presença do Senhor. É Deus, meus irmãos, que está nesta tarde. Não importa, meus irmãos, a tua situação. Não importa a tua dificuldade. Não importa o teu problema. Não importa a tua luta. Não importa, meus irmãos. Aleluia, Jesus, eu quero que você entenda que tudo tem um jeito. Tudo tem, meus irmãos, oportunidade. Hoje, se nós dizermos, meus irmãos, aleluia, Jesus aqui, aleluia, neste bairro, quem é filho de Deus, todo mundo vai erguer a mão, não é verdade, irmão? Mas a palavra fala, aleluia, a palavra aqui, irmão, a palavra da verdade, ela fala, meus irmãos, que aquele que não aceita Jesus, ele é criatura. Ele é criatura, irmão. Labassúria. Muitas vezes é forte, não dói. Dói, meu irmão. Se eu pudesse pegar você e dizer, irmão, aqui, eu faria, irmão.
Porque eu sei para onde que vai, meus irmãos, aquele que não aceitar Jesus. Se eu não pregar, meus irmãos, bonito, eu pregar aqui, não viver aquilo que eu prego, não adianta. Tem bastante gente pregando, mas não vendo aquilo que prega, irmão. Vendo ele orar pelas almas, ele só critica e fala da vida dos outros. Irmão, tem tantas pessoas aí padecendo, tantas pessoas aí precisando de Jesus, e muitas vezes dentro da nossa casa, dizendo que somos cristãos, que somos servos de Deus, mas a palavra da verdade nós não pregamos. Ah, mas se eu pregar, irmão, aquela pessoa da minha família vai ficar bravo. Se eu pregar, a pessoa da minha família, ela não vai aceitar, irmão. Não importa, irmão. Importa que Deus aceita a palavra da verdade. Importa que Deus, meus irmãos, todo aquele que não aceita Jesus é criatura. E aquele que aceita a palavra é filho de Deus, não é a palavra. Critica a palavra, irmão. Falo da palavra, irmão. Eu quero que você entenda que cada palavra que sai da minha boca nesta tarde está registrada, irmão, tá? Está lá no tribunal de conta. Jesus está anotando tudo, irmão, que está saindo aqui. Eu vou ter que prestar conta perante Ele. E você vai prestar conta daquilo que você está pensando nesta tarde. Aquilo que você está meditando nesta tarde, você tem que prestar conta também, irmão. Você tem que reconhecer que nós somos ser humano, irmão, e Ele é o Criador. Aproveite esta oportunidade, irmão. Não importa, irmão. A carne é fraca, mas o Espírito Santo ele é forte. Muitas vezes nós não temos nem força, irmão. Muitas vezes é lágrima, é pranto, é choro, meus irmãos, ver tantas almas sofrendo, tantas almas padecendo, irmão. E nós olhando, meus irmãos, tudo isso. E Deus, meus irmãos, aleluia, uma semana Ele cobrando de mim, filho, vai nas ruas e anuncia, prega, filho. Te levantei para tu pregar, não te levantei para tu ficar em casa sentado, tranquilo, enquanto muitas almas estão perecendo. E não é só aqui, meus irmãos, eu vou por tudo que é lugar, meus irmãos, na rua, eu prego, meus irmãos, a verdade. Custa, meus irmãos, o que custar. Não importa de que maneira eu vou a partir daqui, irmão, importa ser salvo. Importa Jesus receber a minha alma. Alabassúria. Raito suri conte faço, ramanaito sai, rabassuri conte raço, caito sai, raito suri conte raço, lamanaito sai. Eu sinto a presença de Deus, irmão. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto, meus irmãos, a presença do Senhor. Deus está bradando nesta tarde. Deus, meus irmãos, está falando com pessoas aqui. Deus está falando contigo nesta tarde, irmão. Toma uma decisão. Aceita Jesus de Nazaré. Aceita Ele, irmão. Não olha para a tua luta, nem para o teu problema, nem para a tua dificuldade, irmão. Jesus, Ele está voltando. Jesus, Ele está preparando, irmão. Já vou finalizar, meu irmão. Já vou finalizar, meu irmão. Mas deixa eu pregar só mais um pouquinho aí, meu irmão. Deixa eu abrir a minha boca só mais um pouquinho, porque você tem que entender, irmão. Aleluia, que é tantas coisas erradas, irmão. Aleluia, que Deus, meus irmãos, aleluia, Jesus somente, Ele não veio buscar o seu povo, sabe por quê? Por causa de você, irmão. Por causa de você, irmão. Jesus quer salvar a tua alma. Por causa disso que Jesus não veio ainda. Senão Jesus já tinha vindo, irmão. Tantas imoralidades, tantos pecados, tantas varezas, tanta prostituição, tudo aquilo que não presta tem trazido, meus irmãos, entristecido o coração de Deus. É doído, irmão, mas é assim que o Senhor quer falar. Irmão, eu estou anunciando aqui, alerta, para que o povo venha ver bem, irmão. Muitos verão que é Deus que fala nessa boca. Muitos verão, irmão, que o Espírito Santo Ele fala nessa boca. Então é um alerta, irmão. É um alerta para você se arrepender. Que nesse ano de 2021, meus irmãos, não prepara coisa boa, que coisa boa não tem. Coisa boa não tem. Ah, irmão, no ano de 2020 foi um ano de treva. Esse aí será de tormento.
Alabassúria. Tem muita pessoa que o ano de 2021 vai ser um ano de prosperidade, vai ser um ano de alegria, um ano de paz, um ano de alegria. Você acha que Deus tem paz para esta humanidade? Você acha que Deus tem paz para este pecado que tem abominado os olhos do Senhor, irmão? Alabassúria. Ai, postura e conterrai. Deus não tem paz, Deus tem julgamento, irmão. Tem, meus irmãos, aleluia, Jesus. Aleluia, a espada está afiada, meus irmãos, dos dois lados, naquele grande dia do Senhor. Aceita a palavra, irmão. Aceita, irmão. Eu sei, meus irmãos, aleluia, o Deus que eu estou servindo. Eu sei o Deus que está acompanhado. Eu estou aqui, irmão. Mas eu sei que tem o maior que está na minha vida. É aquele que mandou eu só abrir a boca. Que o resto eu faço. O resto eu opero na vida deste povo. Então aceita a palavra, irmão. Pode, meus irmãos, aleluia, Jesus, criticar e falar, mas eu quero que você entenda, irmão, que quem ama, meus irmãos, fala a verdade. Quem ama, meus irmãos, fala a verdade. Quem ama, meus irmãos, fala a verdade. Quem ama, meus irmãos, não passa a mão por cima. Quem ama não aceita o pecado. Quem ama, meus irmãos, não aceita as coisas erradas. Ele fala, irmão. Ele fala, irmão. Mas Satanás, meus irmãos, é tão invejoso, tão astuto, que era, meus irmãos, aleluia, Jesus, para os anjos está pregando aqui. Mas Deus deu oportunidade para mim e para você estar anunciando esta palavra da verdade, a palavra da salvação. A palavra, meus irmãos, que não mexe com o teu bolso, que não mexe, meus irmãos, aleluia, com o teu bolso, mas mexe com a tua alma. É uma palavra, meus irmãos, que não dá ibope. É uma palavra que não dá fama. É uma palavra, meus irmãos, aleluia, Jesus, que você não puxa 50 reais, você não puxa 100 reais, mas você fica com a tua alma sedente de ouvir esta palavra da verdade. Porque eu falo aqui, o Espírito Santo, ele trabalha nos corações. Você não acha que eu estou pregando aqui, o Senhor não está falando com cada coração nesta tarde? Aceita, meus irmãos, a verdade. Eu nem ia vir nesta tarde pregar, irmão. Eu nem a vi nesta tarde, irmão. Asturicai. Mas Deus me deu esta oportunidade, filho, vai, anuncia. O tempo está próximo, o tempo está perto. Fala, meu filho, prega, anuncia a palavra, anuncia, não importa. Então eu estou aqui, irmão. Mas eu quero agradecer a presença de cada pessoa que sentou aí e ouvir esta palavra. Não para a tua essência, não, mas é porque eu amo, meus irmãos, a tua alma, e Jesus ama muito mais ainda. Porque nós sabemos que um dia, meus irmãos, nós vamos ter que findar daqui. Não é, meus irmãos, aleluia, Jesus, mas irmão, quando chegar a morte, não tem como nós corrermos. Não tem, irmão. Cada um pega no seu lado, meus irmãos, no caixão e leva até o cemitério. Não tem como nós corrermos. Vai chegar a minha hora. Vai chegar a hora de cada um de nós, irmão. E eu quero que você entenda. As oportunidades estão abertas, irmão. Para que quando nós fechar os olhos, nós podemos sentir e ver que foi Deus que falou conosco. Não vamos perder a maior bênção, irmão. Não vamos perder a maior vitória, que é a salvação. Que é algo, meus irmãos, aleluia, tão especial para todo ser humano. Tão especial, meus irmãos, para o ser humano que se dedica na presença do Senhor. Aquele, meus irmãos, aleluia, que, aleluia, Jesus passou luta, aleluia, mas ele chorou, meus irmãos, muitas vezes escondido, sem ninguém ver, e o Espírito Santo contemplando. Muitas pessoas, irmão, aleluia, passando problema, mas não deixam de levar a palavra. É esses que Jesus quer salvar, irmão. É esse que Jesus quer salvar. Mas, irmão, só crente vai para o céu. Só crente vai para o céu, irmão. Será que é só crente que vai para o céu, irmão? Sabe por que eu estou falando? Deus, ele está revelando, irmão. Deus, ele está falando. Eu quero que você entenda, meus irmãos, que muitos crentes não herdarão a vida eterna. Aquele, meus irmãos, que fazer, aquele que nascer da água e do Espírito, pode ver a Deus. Aquele, meus irmãos, que não tem esquema por fora. Aquele que não tem mutreta por fora, irmão. Aquele que não tem duas mulheres, que somente tem uma. Somente, meus irmãos, tem um esposo e não tem dois. Ai, torraço.
Anai tocai, tomas, tocai. Rai, tossiri, conte, rai. Deus quer salvar um povo justo, não um povo que se contamina contra o pecado, não um povo, meus irmãos, aleluia, que está fazendo tudo errado e está achando que está certo, está achando que está fazendo tudo certo, mas no último dia Deus mostrará a realidade para você. Tá, irmão? Entende, irmão? É apertado, é doído. Fale, irmão, porque o Espírito Santo ele fala e revela. Fale, irmão, porque o Espírito Santo ele dá oportunidade. Você sabe daqui meia hora que pode acontecer com você. Você sabe daqui 30 minutos o que pode acontecer com você. Estou falando porque Deus está me mandando. Estou falando porque Deus está me mandando. Você sabe, irmão? Você não sabe. Quem só sabe, meus irmãos, é Jesus. Então você se arrependa de teus pensamentos, se arrependa das tuas coisas erradas e aceita Jesus Cristo como suficiente e salvador da tua alma, porque você vai ter que prestar conta perante a presença do Senhor. Tá, irmão? Todo ser humano tem que entender isso. Todo ser humano tem que aceitar, irmão, a palavra da verdade. Jesus salva, Jesus liberta e Jesus cura. Tá, irmão? Que Deus abençoe a presença de cada um aí, meus irmãos, que ficaram sentados ali, olhando, ouvindo a palavra do Espírito Santo. Eu vou fazer uma oração por toda a família agora, lá dentro do teu lar. Problema vai ser resolvido. Enfermidade que você estava sentindo lá dentro do teu lar, Deus vai dar o milagre e a vitória, irmão, tá? Nós estamos aí, eu e nosso irmão Denise. Depois nós vamos finalizar, meus irmãos, com um louvor aqui. Para finalizar, amanhã, meus irmãos, temos culto aí de doutrina da Santa Palavra, irmão. Quarta-feira temos culto, sexta-feira temos culto, irmão. Segunda-feira vai estar o missionário Paulo Silva. Segunda-feira, meus irmãos, aleluia, anunciando a palavra do Senhor. Aleluia, vai passar domingo, mas domingo, meus irmãos, vai ter que estar na outra igreja que está finalizando, está abrindo, meus irmãos, em Fronteira Xavier. E ele está lá no outro trabalho, então tem que estar na segunda noite aqui. Tá, irmão? Aleluia, Jesus vai estar aí, o fundador da igreja, pastor Paulo Silva, trazendo a santa palavra missionário, que fundou este ministério, porque, meus irmãos, nós estamos aqui só congregando. Isso aqui, irmão, entende algo que eu vou dizer para você. Igreja Pentecostal Jerusalém não salva. O que salva é a obediência. O que salva é nós andar na palavra, irmão. Isso é só uma denominação. Igreja somos nós. Igreja somos nós, irmão. Igreja, meus irmãos, é aquele que faz a verdade e aquele que aceita a verdade, irmão. Tá, irmão? Quero agradecer a presença de cada um. Eu vou orar por todos vocês aí, irmão. Problema, enfermidade, dificuldade, irmão. Não importa, se dava para nós pregar mais uma hora, nós pregávamos. Não pregar porque eu sei o Deus que está falando aqui, irmão. Aleluia, Jesus, o inferno é abalado, irmão. A estrutura, meus irmãos, do inferno é abalada, porque sabe, quem não gosta de ouvir a verdade é o diabo, irmão. Ele não gosta, ele não quer que você se converta, ele não quer que você aceite Jesus, porque ele sabe, aleluia, se você não aceitar, para onde você vai. Então nós anunciamos, irmão, esta verdade. Nós anunciamos, irmão. Enquanto o irmão Marcelo tiver fôlego de vida, eu irei anunciar, irmão. Não sei se vou pregar hoje, se vou pregar amanhã ainda, ou se vou pregar quarta, ou se vou pregar sexta, eu não sei. Eu só sei dizer, irmão, aleluia, que eu não sou daqui. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Caito, si, caito, sa. Camalaito, laito, condear. Chaito, suricai. Eu estou aqui, meus irmãos, mas eu não sou daqui. Eu estou aqui, meus irmãos, aleluia, mas eu não sou daqui. Algo me espera lá, laito, asto, caito, sa. Raito, caito, masto. Caito, rasto. Algo, meus irmãos, todo especial Deus está preparando. Caito, casto. E Deus está preparando para você também. Deus está preparando para todos aqueles que derramaram lágrimas, que choraram, que se alimentaram por causa da luta, mas não deixaram de levar a palavra, não deixaram de pregar, não deixaram de anunciar o reino de Deus, irmão. Aceita a verdade, irmão. É doído, irmão, muitas vezes. Eu quero parar, mas o Espírito Santo manda. Vai, condenaste.
acontecer. Irmão, entende algo, meus irmãos, se arrependa. Enquanto é tempo, irmão. Se arrepende, irmão. Muitos têm brincado. Muitos têm, meus irmãos, rejeitado a maior oportunidade. É a salvação, meus irmãos. A salvação que não tem dinheiro, meus irmãos. O ouro não compra, a prata não compra, que é a salvação, irmão. O dinheiro não compra, irmão, a salvação. O dinheiro não compra, irmão. Aleluia, Jesus, o dinheiro não compra isso. Sabe o que compra isso? Santificação. Ser uma pessoa separada. Ser uma pessoa, meus irmãos, aleluia, Jesus, separada para a verdade, irmão. Eu sei, irmão, aleluia, Jesus, que você está aí sentado. Aleluia, Jesus, você, meus irmãos, mesma vez, meus irmãos, pensando em seu coração, mas é duro, é crítico, não é fácil. Mas no mesmo momento, Deus falando no profundo do teu coração, é esta palavra. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho que você possa andar. Não tem outro caminho que você possa trilhar. Não tem outro, irmão. E só vou dizer algo, meu irmão, para finalizar. Não adianta, meus irmãos, nós estar dentro da igreja, meus irmãos, do santinho, e aqui fora fazendo tudo as coisas erradas. Não adianta nós estar, meus irmãos, aleluia, dando uma de santinha com coquinha na cabeça, com uma saia para baixo do joelho, pulando, meus irmãos, igual pipoca. Eu quero que você entenda que pular, meus irmãos, falar em língua dos anjos, profetizar não salva. O que salva é ter uma vida santa, é andar como Deus quer, do jeito que Ele quer, irmão. Falar em língua até o diabo fala, profetizar até o diabo profetiza, mandar fogo do céu até, aleluia, Satanás manda. Mas ele tem medo, meu irmão, quando o homem e quando a mulher se santifica, ele se separa. Tem tantas coisas erradas, irmão. Eu nem estou pregando, irmão, eu estou só passando a mão por cima hoje. Confesso que eu estou só dando uma analisada. Eu nem estou pregando o que Deus está me mandando, irmãos, porque se fosse eu pregar, eu muito pulava aqui com um facão, foi-se. Cai tu sai, lá e tu rasto. Mas eu sei, irmão, aleluia, Jesus, que eu prego aqui 2 anjos estão ao redor protegendo, irmão. 2 anjos, meus irmãos, de fogo, coluna de fogo, meus irmãos, está dentro, meus irmãos, aleluia, Jesus, neste momento aqui, paisando sobre as nossas vidas. E mostrará para você que é Deus que fala na minha boca. Marca, irmão, marca o dia hoje. Marca este dia, meus irmãos, tão especial, domingo, meus irmãos. Que dia é hoje, irmão? Que dia é hoje, irmão? Que dia é hoje? 7. Dia 7, irmão. Ele marca bem dia 7. Deus usou aí, meus irmão Marcelo, para não ser marca. Depois desse dia, meus irmãos, muitas vidas não vão ser mais a mesma. Aquele que gostava de se adulterar, ele vai vigiar mais. Aquele que gostava de ter muqueta, meus irmãos, o treta por fora aí, meus irmãos, algo que, aleluia, incomodava, meus irmãos, aleluia, Jesus, ele vai parar de fazer, porque vai virar mais pessoa fiel a Deus. Tá, irmão, entenda isso. É duro, mas salva. É duro, mas liberta. É duro, meus irmãos, mas cura. Tá, irmão, marca bem, marca, cai, tu sai. Marca, meus irmãos, que o Espírito Santo manda. Marca, porque é Ele que está aqui, meus irmãos. Aleluia, eu vejo, meus irmãos, algo sobrenatural aqui no nosso meio. Aleluia, Jesus, não estou sentindo este fogo do céu aqui, meus irmãos. Este sol quente na minha cabeça, mas eu sinto a presença do Espírito Santo. A presença daquele, meus irmãos. Aleluia, Jesus, que disse, meus irmãos, prega, anuncia a palavra da verdade. Porque se nós não ouvir a palavra da verdade, estamos perdendo tempo. Tá, irmão? Quero agradecer a presença de cada um aí. Que Jesus venha agradar o teu coração. Que Jesus venha agradar, meus irmãos, através do teu Espírito Santo. Porque Jesus, meus irmãos, Ele tem uma bênção toda especial. Aleluia, Jesus. Sabe por que a tristeza ainda não saiu de dentro do teu coração? Porque você não deixou o Espírito Santo entrar. A hora que você deixa ele entrar, meus irmãos, algo sobrenatural acontece. A hora que o Espírito Santo entra, algo, meus irmãos, acontece em nossa vida. Tá, irmão?
Eu fico muito maravilhado de tantas pessoas, meus irmãos. Aleluia, Jesus, saindo do lado ali, ó, sentado ouvindo a palavra. Aleluia, Jesus, porque eu sei que a palavra, meus irmãos, que vai salvar. A palavra que vai libertar, meus irmãos. A palavra, meus irmãos, que vai garantir a vitória na minha vida e na tua. Então se converte, irmão. Toma uma decisão, aceita Jesus, para que nós possamos, meus irmãos, ser abençoados na presença do Senhor. Tá, irmão? Aleluia, Jesus, quero agradecer a presença de cada um. De quem sentir aí, de dar umas palmas bem alegres para Jesus, vai dar. Aleluia, porque é para Ele, irmão. É para Ele, não é para mim, não, é para Jesus. Jesus merece todo, meus irmãos, um louvor. Toda hora, meus irmãos. Porque quando nós estávamos no mundo, nós gritava gol. Ah, gol, deu um, deu dois, mas hoje, meus irmãos, não grita mais um aleluia. Não grita mais um glória a Deus, irmão. Não grito, porque acho escândalo. Acha vergonhoso pregar o Evangelho de Cristo. No último dia Deus também vai se vergonhar. No último dia Deus vai passar, meus irmãos. Vai separar o joio do trigo. E tem bastante, irmão. Tem bastante, irmão. O joio no meio do trigo. E vocês verão aquele, meus irmãos, aleluia, Jesus, que tem anunciado a palavra da verdade. Amém, meus irmãos? Pode ficar sentado aí que eu vou orar por vocês, eu e nosso irmão Denilson. Depois nós vamos largar um louvor aí, tá, irmão? Aleluia, Jesus estava na cidade de Seba trazendo ontem. Estava uma bênção, estava uma vitória grande. Deus, meus irmãos, convertendo almas. Deus fazendo, e aqui não vai ser diferente não, irmão. Toma uma decisão, irmão, tá? Eu prego assim, meus irmãos, porque